Então, gente, vamos começar então. Bom dia a todos mais uma vez. Nossa aula hoje é sobre o sistema colonial espanhol. Para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente tem que ter em mente o que já estudamos aqui sobre mercantilismo, né, sobre a formação dos Estados modernos. E nas últimas aulas a gente falou sobre a expansão ultramarítima e nós vimos que os dois países que foram, as duas nações que foram pioneiras nesse processo foram Portugal e Espanha, justamente por causa das guerras de reconquista. Naquele processo todo, foi o que conseguiu unificar seus estados antes da Inglaterra, antes da Holanda, a Holanda então que fazia parte do Império Espanhol, antes da França. Então Portugal e Espanha já tinham feito o dever de casa, né, mantido o poder centralizado, um ambiente propício aos negócios. Em Portugal, então, a burguesia já estava associada à realeza, é uma burguesia disposta a investir desde a época da Revolução de Avis. Então, já falamos muito sobre Portugal, vamos falar então sobre o que a Espanha fez depois que chegou na América. A gente deve lembrar que o Cristóvão Colombo, justamente no mesmo ano da unificação da Espanha, o Cristóvão Colombo chega na região do Caribe, naquelas ilhas da América Central Insular, achando que estava chegando próximo da Ásia Oriental. Porém, né, como já fomos aqui, o Américo Vespuccio falou que era um outro continente, né? E a partir daí, então, a Espanha vai enviar várias viagens, várias expedições para mapear, para conhecer melhor a Terra. E muitos dos espanhóis que participavam dessas expedições eram membros da baixa nobreza, eram aventureiros que não tinham muito que esperar na própria Espanha. Esses aventureiros, então, buscaram conquistar fama, fortuna na América. Eles vão tentar, então, ter aquilo que eles não tiveram lá na Espanha. A América é um território imenso, apesar de ser selvagem na visão deles. A gente sempre tem que lembrar que do imaginário da Idade Média, né, como o homem europeu via a América e os seus habitantes. Então, apesar de ser um homem do Renascimento, eles carregam muito da visão de um mundo da Idade Média. Então, a América ela é vista como um ambiente de natureza impressionante, pujante, porém um ambiente com monstros, um ambiente com homens selvagens, a própria palavra canibal, né, que é o hábito de algumas tribos da América de devorarem, né, seus inimigos, a se alimentar de carne humana. A palavra vem de cabeça de cão, que eles acreditavam que os caras tinham cabeça de animais, não tinham cabeça. Então, tudo esse imaginário faz com que os espanhóis, principalmente, né, já falaremos deles aqui, tenham uma visão assim muito preconceituosa com os habitantes da América. Então, vamos começar falando sobre o Hernán Cortés, porque quando ele vai se deparar com uma civilização impressionante, que é a civilização asteca. Quando os portugueses chegam aqui na América, quando eles chegam aqui no Brasil, eles se deparam com tribos, né, do grupo linguístico Tupi, que viviam no litoral e que viviam de maneira esparsada, né, em tribos isoladas uma das outras. Eles não tinham conhecimento não tinham uma organização social assim avançada, com uma administração, governo, burocracia, né? Eles viviam em tribos mais ou menos igualitárias, né? Não conheciam escrita. Os índios daqui da América Portuguesa não conheciam a metalurgia, o trabalho com metal. Viviam que alguns podem caracterizar como barbárie neolítica. Barbárie porque não tem governo, né? Um governo como a gente conhece, a gente pensa o que é um governo. E neolítico porque eles ainda trabalham, as ferramentas são fabricadas com pedra, madeira. Então, quando o Hernán Cortés, que era um aventureiro, junto com uma expedição pequena até, ele chega à região do México, ele se depara
com a civilização asteca. E vocês já devem conhecer de imagens na internet ou na TV das ruínas do Império Azteca. Então ele se depara com uma cidade imensa, uma cidade com ruas projetadas, ladrilhadas, prédios, não somente casas, né, habitações, mas também o templo, aquelas pirâmides de plataforma, com degraus. Ele se depara com o palácio do imperador, ele vê que os habitantes carregam ouro, muito ouro, né? Por mais que eles não conhecessem o aço, eles sabiam trabalhar com ouro, eram excelentes ourives, trabalhando com ouro, fazendo joias, ornamentos. Então, o Império Azteca, eles tinham conhecimento herdado dos maias de engenharia, arquitetura, urbanismo, tinha um governo mesmo, com uma burocracia, com uma aristocracia governando, tinha escrita, uma literatura, e pouco sobrou porque os espanhóis vão tacar fogo em tudo, vão destruir a cultura asteca. Eles conheciam a matemática muito avançada, a astronomia. Quando a gente pensou que em 2012 o mundo fosse acabar, foi justamente porque havia uma profecia dos astecas, e os astecas tinham escrito calendários desde a época deles até os dias de hoje, até 2012. Então, o conhecimento dos caras sobre matemática e astronomia era muito avançado. Mas, ao mesmo tempo que é um povo que construiu coisas incríveis, os espanhóis ainda assim se maravilhavam com essas conquistas, porque se a gente parar para pensar, nada disso tem na Europa, né? Nada se compara na Europa à arquitetura dos astecas. Mas ainda assim eles carregavam uma visão etnocêntrica. Eles vão julgar os astecas pelos seus valores, né? Pelos valores católicos, europeus. Então vão ver os astecas como seres selvagens, quase animalescos, né? Devido a esses costumes, como o sacrifício humano que os astecas praticavam para conseguir boas colheitas, conseguir uma vida melhor. Eles pegavam, geralmente eram membros de tribos conquistadas, né, depois de guerras, e levavam para o topo daquela pirâmide, arrancavam o coração e ofereciam aos deuses nesses rituais sangrentos. Também o costume que eu falei do canibalismo, o fato de andar nus, né, a moralidade sexual também, e o fato de adorar esses deuses pagãos. Então, os espanhóis sempre carregando aquele pensamento de estar lutando contra o infiel, contra o paganismo, levando o cristianismo, né, para esses selvagens, vai justificar as atividades deles. Então, em 1542, Hernán Cortés chega até a Guatemala, né? Ele começa, então, a ter contato com as tribos, ele começa a ver as tribos que são mais fracas que os astecas, e os astecas eram um império, né? Um império asteca. Então, os astecas dominavam outros povos que eram mais fracos militarmente e exploravam o trabalho desses povos, cobravam impostos. E os astecas também eram muito violentos com esses povos conquistados. Então, é com esses caras, com esses povos conquistados, que querem se livrar do domínio asteca, é que o Hernán Cortés vai oferecer um rei mais bondoso, mais tolerante, que seria o rei da Espanha, já que muitas tribos vão então aceitar essa troca, né? Vão se dispor a ajudar o Hernán Cortés, porque o Cortés chega com pouca gente. Como é que um cara com pouca gente poderia então vencer um império de milhares, de dezenas de milhares de habitantes e com um exército muito maior e mais forte? Então, vamos ver vários motivos, né? Ela se dá através das vantagens dos europeus, né? Os europeus chegam com grandes vantagens. O canhão, a pólvora, a arma de fogo, mosquetes, pistolas, canhões, o aço da armadura, das espadas, da alabarda. Para quem não sabe, a alabarda é aquela lança com uma lâmina na ponta, uma lâmina larga,
ela faz toda a diferença no combate campal. O cavalo, que é um animal totalmente desconhecido dos astecas. Os astecas, quando olhavam um cavaleiro, né, espanhol, eles não sabiam, eles achavam que era uma criatura só. Eles olhavam para aquilo ali e viam e ficavam assustados, cara. Era só não era uma pessoa sobre um cavalo. Eles acreditavam que era uma espécie de criatura estranha de duas cabeças, uma coisa só. Quando o Hernán Cortés se dá conta disso, ele chega até a explorar como estratégia. Ele diz assim: os caras acham que isso aqui é só uma criatura, o que a gente faz? Caso o cavalo morra, a gente esconde os corpos dos cavalos para a gente mexer com a cabeça deles. Bom, mas mesmo assim não explica porque a arma de fogo dessa época ela faz mais barulho e fumaça do que é efetivo mesmo no combate. Imagina só, você dá um tiro, uma espingarda, mas contra 10 astecas, você imagina que até você carregar, né, você só dá um tiro por vez. Até você carregar, você leva uma bordoada na cabeça. Mas a questão é que as armas de fogo, mais do que efetivamente por seu poder de fogo e poder de letalidade, mais do que isso era ver o efeito psicológico. O psicológico de que quando os caras disparavam, parecia algo supra-humano, né? Uma coisa dos deuses. Então os astecas começam a pensar, cara, esses caras são deuses, eles conseguem tacar fogo da mão, né? Com um pedaço de pau eles conseguem fazer fogo, trovão. Então aquilo assustava os astecas que não conheciam essa tecnologia. Mas talvez o principal, né, seja se aproveitar dos conflitos internos que haviam dentro do próprio Império Azteca, como falei, buscando apoio junto a essas tribos insatisfeitas com a dominação azteca. Então, e usando de muita violência, o Hernán Cortés conseguiu derrubar o Império Azteca muito fácil. Ele chega no templo, sequestra o imperador, cobra um resgate. Os caras pagam um resgate que diz um relato da conquista, diz que os caras encheram de ouro o salão do imperador até o teto, de tanto ouro que tinha. Ele mata o imperador azteca e entrega o Império Azteca para a coroa espanhola. Mas talvez a pior arma dos espanhóis para a dominação do indígena América seja a doença, né? Seja os germes. E nós estamos passando talvez um lembrete, né, para nós ocidentais que achamos que somos os senhores de tudo, da natureza. Nós estamos vivenciando justamente, né, essa resposta da natureza. E os astecas sucumbiram principalmente pela contaminação das doenças, porque um simples gripe trazida da Europa, inserida num ambiente, né, numa sociedade que não tinha contato com nenhuma outra sociedade no mundo, que ainda vai lá que seja, a Europa ainda se comunicava com a África e com a Ásia. Já a América não. A América é um território totalmente isolado, né? Totalmente isolado de qualquer outro continente, não tinha contato nenhum, né? Os astecas desconheciam qualquer outro povo. Tanto é que, como eles vieram do mar, eles achavam que os espanhóis eram deuses também, por causa disso. Então, na parte da América do Sul, na região andina, onde ficava o Império Inca, onde é hoje o Peru, o conquistador será o Francisco Pizarro. E ele também vai utilizar mais ou menos a mesma tática, né? Se aproveitando no caso do Império Inca, ele vai se aproveitar ainda mais de uma disputa interna entre o imperador Inca e o irmão do imperador, que queria tomar o poder. E aí o Francisco Pizarro se une ao irmão insatisfeito e faz a mesma estratégia que o Hernán Cortés fez no México, né? E voltando sempre, o que vai dominar esses povos serão o aço, a pólvora, essa superioridade bélica, as doenças e também, se a gente parar para pensar, a religião católica também. Ela vai ter um fator muito decisivo na conquista, né, da América. Porque ao proibir as práticas religiosas, ao satanizar a religião desses povos ameríndios e forçá-los a aderir ao catolicismo,
esses povos meio que vão perder sua capacidade de entender o mundo que eles viviam. A sua visão de mundo é destruída e substituída pela visão de mundo do espanhol. E isso vai enfraquecer as relações sociais dos indígenas, né? A própria doença, como sempre falo, né? Como já falei, a doença, uma simples gripe, a tuberculose, a sífilis, a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, então vai provocar, assim, vai devastar a América, porque o próprio indígena já carregava a sífilis em si, mas uma sífilis sem muita, uma sífilis assim que não era mortal, não era justamente algumas erupções na pele devido ao contato do indígena com a natureza, né, vivendo junto à floresta. Então eles desenvolviam uma espécie de sífilis que não causava mal nenhum. Mas quando as indígenas eram estupradas pelos espanhóis, elas passavam essa sífilis para o espanhol. O espanhol então desenvolvia uma sífilis realmente mortal. E quando ele continuava estuprando outras indígenas, ele passava essa nova sífilis que os indígenas não tinham proteção, não tinham imunidade. As indígenas passavam para os maridos, para os índios, e aí então a gente pode dizer que, além de civilizada, a América ela foi sifilizada. E isso faz com que, na região do Caribe, hoje, você não tenha mais traços da cultura, nem humana, né? Não tem mais descendentes de indígenas no Caribe. Você vê que a população do Caribe, hoje, Jamaica, Haiti, São Domingos, elas são populações negras, porque os nativos foram totalmente eliminados, né? Eles foram simplesmente extirpados da face da terra e substituídos, então, por mão de obra africana. Então, gente, até aqui tudo bem? Então, vamos falar agora sobre como é que a Espanha vai administrar os seus territórios conquistados. Ao contrário do Brasil, né? Quando Portugal chega aqui na América do Sul, chamam de hoje de Brasil, ele vai encontrar uma população dispersa, uma população que, a princípio, é amigável, não é hostil ao português, mantém relações comerciais, e a gente vê que a coisa só desanda da amizade com o índio e com o português, quando o português precisa de mão de obra para a lavoura e quer forçar, então, o indígena a trabalhar como escravo nas lavouras de cana-de-açúcar. Mas, ainda assim, como vocês aprenderam com a Natália, a administração portuguesa ela é entregue, a colonização é entregue para a iniciativa privada, naquele sistema de capitanias hereditárias, que os particulares recebiam cartas de doação e tinham muito poder sobre o território. Já no caso da Espanha, a coisa vai ser diferente. A coroa espanhola ela vai administrar e vai controlar mais rigidamente essa colonização, justamente porque ela encontrou ouro e prata. Portugal não encontra ouro e prata logo de cara. Depois da conquista do Brasil, vai levar uns 200 anos até se descobrir no interior do território ouro e prata e diamantes, né? Agora, como os espanhóis já conseguiram desde de cara muito ouro e prata principalmente na região de Potosí, no Peru, ouro principalmente no México, então os espanhóis eles vão controlar de maneira bem estrita, bem firme, bem rígida essa produção, exploração e produção e transporte de metais preciosos para a metrópole. Então, os aventureiros espanhóis que vão receber o direito de explorar, de colonizar e explorar economicamente a América, chamaremos de adelantados, né? São os primeiros a chegar na América. Eles não têm poder militar, jurídico, mas sempre com aquela desculpa que eles podem fazer isso porque eles estão levando sempre o cristianismo para os indígenas. Então, a América é um território gigantesco. Então, de acordo com as características de cada região, a coroa espanhola vai ter um tipo de colonização e de exploração. Como eu falei, na região da Mesoamérica, no México, o Império Azteca,
e a parte andina do Império Inca serão voltadas para a extração de metais preciosos. Agora, o Caribe, as ilhas do Caribe, a região que é hoje o Chile, a Argentina, Colômbia, Bolívia, será mais de produção de produtos agrícolas tropicais. Bom, então, como é que é o governo, né? Como é que então eles controlavam esse vasto território? Então a gente aqui vai citar alguns órgãos da coroa espanhola. O mais importante era um órgão chamado Conselho Supremo das Índias, sempre lembrando que a América eles chamam de Índias, Índias Ocidentais, é onde eles nomeavam os funcionários, que eram geralmente apenas espanhóis, para administrar como sendo vice-reis, governadores, prefeitos, juízes, magistrados, sempre espanhóis. E quem nomeava era o Conselho Supremo das Índias. E tinha um outro órgão também, que era a Casa de Contratação, que fiscalizava a produção e exportação, transporte de metais preciosos, principalmente, né? Sempre lembrando, cara, é ouro, os caras ficam loucos. Tanto é que aquela lenda, né, do Eldorado, né, a ideia de que existia, então, uma cidade perdida no meio da mata amazônica, sei lá, ou do Caribe, da América Central, que tivesse, então, uma cidade feita totalmente de ouro, né? Era o sonho dos espanhóis conquistarem o Eldorado. Então, quando Portugal domina a América do Sul, eles chamam isso aqui tudo de Brasil depois, né? Depois divide, tem o Reino do Brasil, o vice-reino do Grão-Pará, mas sempre é Brasil, né? Já o território da Espanha é muito maior, então eles dividem em vice-reinos. Temos então do Nova Espanha, que é o México, América Central e o que é hoje Estados Unidos, porque se vocês conhecem bem os Estados Unidos, grande parte do centro-oeste e a costa oeste dos Estados Unidos tem tudo nome hispânico, né? Las Vegas, São Francisco, Novo México, Colorado. Isso porque eram regiões colonizadas pela Espanha. Tem, então, o vice-reino do Peru, que é Peru, Bolívia, Equador hoje em dia, Nova Granada, Colônia, Panamá e Equador, que é mais ao norte, né, da América do Sul, quase América Central, e aqui a região que chamamos hoje de Argentina, né, e Paraguai, Uruguai e o sul do Chile, era chamado de vice-reino do Rio da Prata. Tanto é que tem um time da Argentina chamado River Plate. Isso. Pois é, Los Angeles. Né? Aí você pensa, por que tem tanto nome hispânico num país cuja língua é o inglês? Por causa disso, né? Eles não mudaram o nome dos lugares. Eles mantiveram. Até que tem muito nome nos Estados Unidos de cidade, de lugar, que ou é nome indígena, ou é nome hispânico, ou é até mesmo francês. O Missouri, Louisiana, são nomes franceses. Bom, aqui tinha as capitanias, vocês viram na apostila também tinham capitanias. Então, aquelas regiões que não eram reinos, não tinham o controle total da coroa espanhola, chamaremos então de capitanias. Por exemplo, tinha a capitania de Cuba. A capitania de Cuba foi a base que os espanhóis utilizaram para poder invadir o Império Azteca, no México. Tinham também os tribunais de justiça para cuidar, que eram chamados de audiências. Os cabildos, que é muito importante, a gente fala dos cabildos, são as câmaras municipais controladas pela elite. Elite essa que é uma elite crioula, principalmente. Aqui no Brasil, crioulo hoje em dia é um termo pejorativo contra negros e afrodescendentes, mas é porque na colônia brasileira, no Brasil colônia, era utilizado para descrever os negros que nasciam na América, não aqueles que vinham de fora. Na América espanhola, na sociedade colonial espanhola, na América crioulo são os filhos de espanhóis nascidos na América, sem, é claro, mestiçagem. Então, como é que vai ser o trabalho aqui na América? Como é que eles vão explorar o trabalho das lavouras, das minas?
se aqui no Brasil se optou principalmente pela mão de obra escrava africana devido à falha primeira da mão de obra indígena, sempre lembrando que o principal motivador de se utilizar a mão de obra africana é o interesse econômico, visto que o lucro da coroa portuguesa sobre o tráfico de escravos da África era muito maior até do que a da produção de açúcar. No caso da Espanha, eles vão então utilizar mão de obra indígena. Eles vão substituir e simplesmente vão tomar a estrutura que já havia aqui na América. A forma como os incas exploravam outras tribos mais fracas, um trabalho forçado chamado mita, os espanhóis vão adaptar, eles vão simplesmente tomar o lugar dos antigos conquistadores. Então, por exemplo, eles entravam numa tribo, pegavam alguns homens e levavam esses homens para trabalhar nas minas, nas lavouras, como um trabalho. Esse trabalho era remunerado, né? Apesar de ser um valor simbólico muito baixo, mas era pago. Os caras recebiam um saláriozinho e era, então, um trabalho que não era para sempre. Era temporário apenas. O cara ficava alguns meses, alguns anos trabalhando. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, é quase escravidão, porque o indígena é tirado do seu ambiente, às vezes levado para uma região totalmente diferente que ele não conhece. Então, por exemplo, ele é tirado da região andina e levado para o litoral, para trabalhar na lavoura. Ou ele mora no litoral e é levado para a região dos Andes para trabalhar nas minas. E o trabalho das minas era tão terrível que os caras não duravam alguns meses, né? Então, fora que o cara recebia uma quantia irrisória, então era quase trabalho escravo. Mas a gente não diz que é escravo. A mita, que é esse tipo de trabalho, uma espécie de trabalho, assim, é um trabalho forçado, mas não é escravo porque o cara recebe uma quantia com pagamento e, teoricamente, seria temporário, né? Então, ele pode voltar para cá depois que ele cumprir a meta dele. E tinha o outro também, que era a encomenda. Encomendeiro era o espanhol, então, que recebia o direito, a concessão da coroa para explorar a região. E aí, então, ele poderia pegar membros de tribos, levar para trabalhar, né, como mão de obra nas suas lavouras, nas suas minas. E era um trabalho servil mesmo, os caras não recebiam nada. A igreja e a coroa espanhola permitiam, com a desculpa de que o encomendeiro, né, que é esse espanhol que contrata esse tipo de trabalho, deveria então cuidar da catequização, educação e proteger, não sei contra o que, esses coitados que acabam caindo nas mãos deles. E para exterminar nossa aula, gente, vamos fazer um rápido resumo sobre a sociedade colonial espanhola. Quando a gente pensa na sociedade colonial brasileira, a gente pensa na Casa Grande, na senzala sempre, né? Você tem então a família do homem branco, né, que é o dono de terra, o senhor de terra, o senhor de engenho, aqui no Brasil, e você tem aquela massa de mão de obra escrava negra, né, nas senzalas. Na sociedade espanhola, aqui na América, já que ela é muito diversa, aliás, né, principalmente devido à configuração econômica de cada região. Então, nós temos nessa sociedade uma sociedade que ela é hierarquizada, estritamente hierarquizada, não muito diferente da sociedade aqui do Brasil. Então, nós temos a elite. Essa elite ela vai ser composta por dois grupos, os chamados chapetones. O nome chapetone vem de grande chapéu, que era a indumentária dos espanhóis que eles usavam. São os espanhóis nascidos na metrópole, que migram para a América para exercer altos cargos de confiança da coroa espanhola na administração. Se reis, juízes, governadores, magistrados. Por que isso? Porque a Espanha era esperta. Ela pensa, bom, se a gente pegar mão de obra, colocar gente que nasceu na América, vai chegar um momento que eles vão ter mais amor à América do que à própria Espanha e não vão ser fiéis. E eles estavam certos nisso. Os espanhóis nascidos, então,
na América de brancos, né? Eles não têm miscigenação nem com negros, nem com indígenas. Fora que a miscigenação é muito comum nessa região, né? Na América Espanhola também, mas a elite crioula não se mistura, né? Então, eles geralmente são donos de fazendas, donos de minas, e dominam, então, as câmaras municipais, que chamamos aqui de cabildos. Na luta pela independência, quem liderará a independência da América Espanhola contra a dominação espanhola são esses crioulos, através dos cabildos. E a massa, quem é o povo? Né? Você tem os espanhóis pobres também, brancos pobres, livres, que chegavam em grande quantidade, dando uma vida nova na América. Você tem a massa, que são os indígenas, né, que são, mesmo sendo civilizados, supostamente cristianizados, civilizados, ainda vivem como mão de obra barata, são camponeses muito pobres, explorados através da mita, explorados através da encomienda, mas em regiões onde os indígenas já estão meio que sumindo, ou mesmo em menor escala, era utilizada então mão de obra escrava africana também. É uma coisa curiosa que quando a gente fala sobre a América Latina, parece que só o Brasil tem uma população negra. Na Argentina e no Chile, meio que depois da independência da Espanha, eles tentam embranquecer a sociedade. A cultura negra nessas sociedades ela é meio que apagada. Tanto é que você imagina qual é o principal estilo musical da Argentina, né? E dança, que é o tango. E aí você associa sempre o tango a gente branca dançando, né? Aí eu na minha cabeça achava até que era algo que viesse da Europa, da França, mas não, é uma dança nascida nas cidades portuárias, tipo na parte portuária de Buenos Aires, entre os negros. Aí você vê como a cultura argentina ela meio que anulou e apagou a influência negra na sociedade deles. E no México, por exemplo, no Peru, eles têm um orgulho muito grande da sua herança indígena, mas a cultura negra é meio que apagada. E a gente pensa até que não tiveram negros nessa sociedade, mas também teve, sim, em menor escala, mão de obras africanas, justamente porque os espanhóis usavam basicamente mão de obra indígena. Gente, alguma dúvida até aqui? A gente correu muito. Gente, temos 1 minuto apenas. Se alguém quiser fazer um comentário, tá? Eu desde já agradeço a ajuda de vocês. Muito obrigado por tudo, né? Vamos então nos cuidar. Parece que a gente não volta tão cedo, né? Vocês têm prova? Alguma dúvida? Querem tirar rapidinho? Então, gente, eu vou parar aqui a nossa gravação. Muito obrigado. Tenham um bom dia, mas não saiam.